Paulo tem uma saída forçada de Tessalônica, ele vai até Bereia e olha, pessoal, olha o que o historiador Lucas vai nos informar. E ele vai dizer assim: e os de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, a qual Paulo deixou para trás. Por quê, pessoal? O escritor diz: pois eles escutavam a palavra dita por Paulo. E olha, povo de Deus, Paulo era teólogo, poliglota, um homem culto, judeu. Mas olha só, eles escutavam a palavra dita por Paulo e examinavam se era assim mesmo. Por isso ele é chamado de nobre. O que isso nos ensina, pessoal? Que a tua vida não deve ser normatizada. Por que normatizar? Ela não deve ser guiada, nem dirigida, ser levada pela etnia da pessoa. Ah, é um judeu. Ah, é um doutor em teologia. Não que isso não seja importante. Ah, não, mas ele tem 50 anos de crente. É isso aqui que deve ser a sua regra de fé, sua bússola, seu guia. É a palavra de Deus. Então, se for necessário, viu? Você não se deixar guiar pela... Ah, é um profeta. Não. É a palavra de Deus que é a luz do teu caminho. Não é ser judeu, não é potente. Tudo isso é importante. Não é ser doutor em teologia. Tudo é importante. Não é o tempo de crente. Não é falar em línguas. Eu creio também. Mas, a lâmpada para os teus pés é isso aqui. E como você vai saber se está recebendo luz da palavra ou não? Se você não tiver familiaridade com isso aqui, né? A palavra do Senhor. Quer a maior prova de que você ama Jesus? Lembra que Jesus é chamado de o Verbo? A palavra? A maior prova de que você ama Jesus é que você come esse pão. Você lê, estuda a palavra. Aí vocês estão, olha a maior prova de que vocês amam Jesus. Vocês vêm famintos, sedentos, querendo aprender mais de Jesus. Para se ter uma intimidade maior. É verdade não, pessoal? Para se ter uma afinidade, uma intimidade maior com Jesus, você tem que conhecê-lo. Como você vai conhecer? Entendeu? É a palavra. Crente? Muito bem. Eu só estou dando aqui uma pré-introdução. Vamos à questão de Cristo. Vamos à questão de Jesus. No livro de Gálatas. Livro de Gálatas. Tá? Vou deixar aberto Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Capítulo 4. Versículo 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Sobre, o que é sobre, pessoal? Tem o sobre, né? Que está acima, né? E sobre é baixo, né? Sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho. E sendo filho, também é Deus por Deus. Então vamos lá. Eu vou tirar daqui a palavra do Senhor, um estudo para nós, tá? Sobre Jesus. Vamos manusear um pouco a palavra. Então preste bem atenção. A Bíblia Sagrada diz que nós possuímos um representante. Qual
Qual foi o primeiro deixa eu explicar aqui. Eu estou fazendo algumas perguntas, mas elas são chamadas perguntas retóricas. O que significa isso, pregador? Não exige que você responda, mas é apenas para você raciocinar e aprender. Quem foi o primeiro representante da humanidade? Adão, não foi? Adão, né? Mas Adão falhou. Adão desobedeceu. E por Adão ter pecado, toda a humanidade pecou. Tanto é, escute, o que acontece quando Adão vê que cometeu ofensa a Deus, de que ele não é mais a mesma pessoa, quem pecou. Ele tenta se resguardar, cobrir o seu órgão genital com folha de figo. Não é verdade isso? Eu estou falando Adão, mas tem Eva também, estou focando em Adão. Né? Ó, cobriu, né? Aonde é que está a fonte? A fonte da vida, pessoal. Que sai todos os seres humanos. É através do órgão sexual. É verdade ou não? Homem e mulher, né? Então ele cobre. Como que o instinto, mesmo quem não sabe, foi poluído a fonte. Por isso, quem saiu de Adão, já sai em pecado. Já sai trazendo o DNA de pecado. Então, Adão, como nosso representante, ele falhou. Olha o que acontece. Olha só o que a Bíblia Sagrada diz aqui. Vou voltar aqui no livro de Gálatas. Olha o que a Bíblia Sagrada diz aqui, no livro de Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, pessoal. Romanos, capítulo 5. Versículo 18. Pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para a condenação, ó. Quem foi esse ofensor? O nosso primeiro representante, Adão. Então todos pecaram. Todos. A maior prova de que você e eu pecamos, e toda a raça humana, é que não demora, passa um cortejo fúnebre na frente da sua casa. Não demora, é alguém da parentela, é um amigo. Isso demonstra de que todos pecaram. Então, todos pecaram. Nós necessitávamos, então, de um representante, mas que fosse homem. E que viesse cumprir a obediência que Adão falhou. E quem poderia ser essa pessoa? É esse mesmo que você está pensando, Jesus. Mas ele tinha que, escute, por que Jesus não surgiu como humano nas montanhas, descendo do céu? Por quê? Porque seria difícil para nós entendermos ele como humano. Pessoal, qual é a porta de entrada nesta terra para ser um ser humano? Ventre de mulher. É verdade ou não? A porta de entrada, todos nós viemos de ventre de mulher. Então se fazia necessário que esse representante nosso nascesse de mulher. Concorda? Então ele nasce de mulher, né? O Espírito Santo, ele age dentro do ventre de Maria. O Espírito Santo comunica, né? O anjo Gabriel comunica a Maria, olha, o que vai nascer em ti é o ente santo. Quer ver? Estou falando da humanidade de Jesus, tá? Necessitavam de um representante. Escute, porque eu vou chegar no alvo, que é o quê? A nossa salvação. Tá? Todos nós, pessoal, tá tudo perdido, viu? Tava condenado mesmo. Aí, livro de Lucas. Olha o que o anjo Gabriel vai dizer para Maria. Livro de Lucas. Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2. Melhor, é o capítulo 1. Diz assim, Disse-lhe o anjo. Capítulo 1, versículo 35.
descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo, então, o que vai ser gerado no ventre de Maria é obra do Espírito, obra de Deus, e é santo. Ente santo que há de nascer e será chamado Filho de Deus. Então nós necessitamos de um homem, e esse homem é Jesus. Por quê? Pergunta você. Por que esse Jesus não morreu de acidente, não morreu de morte natural, não morreu assassinado? Por que ele não morreu jovem, 15 anos, 20 anos? Por quê? Porque nós necessitávamos de um representante, homem, que atravessasse a vida terrena por 33 anos, atravessando a vida terrena, sem pecar. Houve até momentos que ele desafiou os seus inimigos. Quem de vós me acusa de algum pecado? E aí vem atravessando a vida, ele atravessa então a vida terrena por 33 anos, fazendo o quê, pessoal? Só milagre e prodígio? Não. Ele vem cumprindo a tábua dos 10 mandamentos para si? Não. Ele está te representando e representando eu. Escute. Equivoca-se. Você se equivoca se achar que Jesus nasceu em berço de pai em Belém e pronto. Deu um salto para o Calvário e morreu. Não. Jesus vai atravessando a vida terrena por 33 anos, cumprindo os 10 mandamentos, a lei, para que essa justificação venha a ser imputada na sua vida e na minha. O que é imputação, pessoal? É uma linguagem jurídica que significa o quê? Ser creditado na sua vida. Você entende? Olha aí o representante que nós necessitamos. Ele é humano. E Satanás vai tentar derrubá-lo. Lembra? Você lembra? Eu sei que você lembra. Lembra quando ele foi tentado? Que foi que o diabo tentou ele, dizendo: vai, transforma essas pedras em pães. Pergunta a você, na força humana, há capacidade de transformar pedras em pão? Não. Então o diabo tentou fazer Jesus o quê? Burlar, né? O teste. Mas Jesus vence o teste como humano, né? Através da palavra, né, que ele cita. E aí vem atravessando. Olha aí, pessoal, porque você vai saber também o porquê nós não guardamos sábado, não necessitamos de lei dietética, de não comer isso nem aquilo. Viu? Ele vem cumprindo os 10 mandamentos. E aí ele o quê? Ele se entrega em sacrifício por você e por mim. Que é o sacrifício expiatório. Por isso, olha o que é que diz a palavra de Deus. Eu vou voltar lá para o livro de Gálatas. Olha o que diz a palavra de Deus. Que ela é o livro de Romanos. Romanos capítulo 5. Capítulo 5, versículo 18. Que eu li para vocês. Pois assim como por uma só ofensa, que é Adão, né? Veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, justiça e obediência, veio a graça sobre todos os homens e para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, que homem é esse? Adão, que falhou, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, quem é, pessoal? Jesus. Muitos se tornarão justos. Agora vamos aqui para o livro de Gálatas, que foi que a gente começou aqui, ó. Gálatas capítulo 4.
Olha só. Vindo, porém, capítulo 4, versículo 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo. Pessoal, o que é essa plenitude do tempo? É o tempo oportuno. Agora é a hora. Viu? Roma está em paz. Você parou para pensar que quando Jesus nasceu, Roma não estava em guerra? As estradas estão pavimentadas. O evangelho vai ser fácil de se espalhar. Os mares estão livres de piratas. É o momento oportuno. A língua comum, vamos dizer, a língua mais popular em todo o império é o grego. E aí Jesus nasce em berço de palha. Quando diz assim, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher. Lembra aí? Para ser homem, nosso representante tem que nascer de mulher. Nasce de mulher, nascido de mulher e nascido sob a lei. Já está sabendo porque ele está dizendo isso, né? Debaixo da lei. Para cumprir a lei, para que seja imputada a justiça a você. Muito bem. Para resgatar os que estavam sob a lei. Amém? Por quê, pessoal? Ó, escute o que eu vou dizer para você. É verdade ou não? Todo ano um sacerdote entrava no santuário, imolava o sacrifício, né? O sangue derramado, aquele poder, para cobrir o pecado dos homens. Por quê, pessoal? Porque os homens não conseguiam cumprir a tábua dos 10 mandamentos. Não conseguia. E aí, ó, havia todo ano um sacrifício. Escute o que eu vou dizer para você. Cobrir o pecado. Escute. Todavia, olha só. Está João Batista dentro do Rio Jordão, cercado de uma multidão. Imagino eu que... Sabe quando a multidão abre caminho e alguém importante vai surgindo? Né? A multidão, como se abre esse caminho e alguém vem surgindo em direção a João Batista. Olha aí. Aí João Batista dá um brado, bem alto. És o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não cobre, ele tira. É porque, ó, olha só, livro de Hebreus, estão falando sobre pecado e lei, né? Como os homens não conseguiam cumprir a lei, havia o sacrifício todo ano. E olha o que diz o livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 9. Hebreus, capítulo 9. Diz assim, ó. Versículo 4. É impossível que o sangue de touros e bodes remova pecado. Aí o versículo 11 e 12 nos ensina aí que todo ano o sacerdote tinha que ir lá para cobrir pecado. Não é tirar. Você sabe quando põe o tapete em cima de uma sujeira, aí põe outro, cobrir. Mas quando João Batista vê Jesus, ele diz, aí ó, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso ele nasceu de mulher, nasceu sob a lei, quer dizer, ele está cumprindo a lei por você e por mim, para nos resgatar da lei. Por isso ninguém será justificado pelas obras da lei, porque ninguém consegue cumpri-la, senão somente através de Jesus. Pondo o coração sem reservas a Jesus e confiando nele, e servindo. E ele então, ele se entrega espontaneamente por seus pecados e por nós. Pessoal, e se Deus, né, Deus, não quisesse salvar nenhum dos homens que pecaram? Isso mesmo. E se Deus não quisesse salvar ninguém? Quem se atreveria a acusá-lo de injustiça?
Se Deus, escute, se Deus quisesse tratar-nos com justiça e reta justiça, como tratou os anjos desobedientes, eu sei que você recorda qual foi o fim dos anjos desobedientes, né? Houve misericórdia para eles? Não houve, né? E se Deus quisesse tratá-los com reta justiça, do mesma maneira que tratou os anjos desobedientes, quem de nós poderia se queixar ou acusar de injustiça? É aí que entra o grande amor de Deus. Aí está o amor que é indizível, não vai ter como nós entendermos por mais que passe a eternidade. Ou você acha que Deus te salvou porque estava precisando de você? Deus não precisa de você nem de mim. Deus não é um Deus aleijado com a mão estendendo, pedindo o teu culto, a tua adoração. Não. Quase alguma. O próprio apóstolo Paulo, ele diz no livro de Atos capítulo 17, olha só, escute, o meu foco está aqui na importância do sacrifício de Jesus. Eu já vos apresentei, era preciso ser um homem para nos representar, cumprir a lei, para que isso viesse a se acreditar em nós, se entregar pelos nossos pecados, e agora estamos aqui estudando a ação espontânea de Deus por nós. Por que ele fez isso? Vos provarei que não é porque ele precisa de nós, não. Ó, livro de Atos, capítulo 17, olha só, capítulo 17, versículo 25, olha o que diz aqui. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pessoal, tem gente que às vezes age, né, e caminha, como se Deus precisasse dele. Aí eu não vou para aquela igreja, eu quero ver se ela vai avançar. Aí eu não vou dizimar mais naquela igreja, eu quero ver se... Aí eu não vou tocar mais naquela igreja. Ei, antes que tu viesse existir, Deus já era Deus. Antes que os montes formassem, o Senhor é Deus. Deus não precisa de você, não precisa de mim. Ele não precisa do seu culto, nem do meu culto. E por que o Senhor? Porque o Senhor enviou seu Filho Jesus Cristo para nos resgatar da condenação. Está aí uma explicação que a Bíblia não nos dá detalhes. Ela só nos diz um grande amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que confie o seu coração e seja fiel a Ele, não caia em condenação, mas tenha vida eterna. Esse é o amor de Deus. Por isso, quer comamos, quer bebamos, quer o que façamos para a glória dele, porque foi para a glória dele que Ele nos resgatou. Você entende aí? Quer falar, pastor? Vocês entendem o que estou comunicando aqui? Está entendendo? Muito bem. Agora vamos ver quais os benefícios do sacrifício de Jesus. Bora ver. Muito bem. Jesus poderia apenas ter nos salvo, né? Olha como Deus é maravilhoso. Primeiro, você está como réu condenado. E eu também. Meu Deus, eu não consigo cumprir a lei. Tem que levar sempre um sacrifício para o sacerdote. Um cordeirinho, um bode. Para cobrir a minha transgressão aos 10 mandamentos. Porque eu não consigo cumprir. Aí vem o Nazareno. Vem o Galileu. Atravessa a vida terrena cumprindo a lei por você e por mim. Morre na cruz pela nossa condenação. E qual os benefícios maiores? Ele te justifica. Por isso a Bíblia Sagrada diz em Romanos capítulo 8. Ó, pessoal, peraí. Essa é uma linguagem que quem já entrou ou já teve audiência na justiça, né?
vai ver que essa linguagem é uma linguagem jurídica. Romanos capítulo 8. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Sabe quando o magistrado e bate um martelo assim na mesa? Pá, você está como réu, né? Aí diz, pá, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Se Deus os justificou. O que é justificação, pessoal? Justificação é a mudança de posição. Você está numa posição assentado numa cadeira como réu, e agora, o justo juiz de toda a terra, pelo mérito da obediência de Jesus, lembra da obediência? Lembra que eu disse para você, olha, ele vai passar 33 anos obedecendo a lei. Agora essa obediência é acreditada na sua vida. Você viu que troca aí? O teu pecado foi acreditado em Jesus e a obediência dele foi acreditada em você. Né? Então, quando Deus olha para esse réu, ele não vê um condenado, mas ele vê o rosto de Jesus. Ele diz, tu está justificado. Justificado, pois estás e tens paz com Deus. Entendeu? É um juiz. Então, primeiro, você é justificado. Segundo, você é adotado como filho de Deus. Adotado, pregador? Mas a gente não é filho de Deus? Por adoção. Vamos ver aqui? Livro de Gálatas, que a gente está lendo aí. Gálatas capítulo 4. Olha só, versículo 5. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos o quê? A adoção de filhos. Pergunto a você. Se você é adotado por um homem muito rico, muito poderoso, que tem filhos, ao morrer, você tem o mesmo acesso à riqueza que os outros filhos? Tem. Não é maravilha? Você não foi só salvo. Nenhum anjo teve o privilégio de ser chamado filho de Deus, meus filhos. Por isso, olha só, pessoal, o que João vai dizer em 1 João capítulo 4. 1 João capítulo 3. Escute, a gente está falando o quê? Dos benefícios desse sacrifício. Ele não só nos salvou, ele nos deu benefício. 1 João capítulo 3. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados, o que, pessoal? Filhos de Deus. Já não somos escravos. Leia que ele lá em Gálatas. Já não somos escravos, nós somos filhos de Deus. Você entende o sacrifício de Jesus? Agora, pense comigo. O homem é ofertado a ele o perdão, a salvação. Ele é ofertado de que ele aceitando o Salvador, ele vai estar na presença de Deus. Porque só tem um meio de estar na presença de Deus. É através de quem? De Jesus. Aí, escute comigo. Aí o homem decide atravessar a vida terrena dele todinha, rejeitando o doce convite do Salvador. Bebendo de todas as taças que o mundo oferece. Todo pecado que você possa imaginar. Aí a morte vem, leva a alma dele. Agora que está na presença de Deus, vai não. Não vai, meu querido. Não vai. Porque aqui, em vida terrena, que o homem aceita a oferta de perdão, aceita o sacrifício de Cristo, ou a rejeita. É aqui que ele se achega à presença de Deus,
ou ele se mantém longe e vai cair no precipício sem Jesus. Ó, eu tenho dito quando eu prego em público, né, nas praças, prego na rua, eu digo, ó, pode rezar missa de 7º dia, pode chorar, pode fazer um lindo discurso para aquele cadáver gelado que está dentro do caixão, mas isso não vai mudar o estado daquela alma. Porque aqui, em vida terrena, que lhe é oferecido o perdão, a salvação, para que tenha acesso à presença de Deus. Aí sim, como vocês, esse povo lindo de Deus, que serve ao Senhor, quando rugir o som da trombeta e chegar a tua hora da partida, aí do outro lado, tu vai encontrar o Salvador. Porque tu serviu aqui como Senhor. Porque tu aceitou o sacrifício dele. E aí sim, tu verás as marcas, os sinais das mãos, dos pés, e ele te levando, te conduzindo então ao descanso dos justos. Não como escravo, mas como filho. Entende, pessoal? Por isso que eu trago aqui essa palavra, tá? Para a glória de Deus. Que nós aprendemos até aí. É bom sempre fazer um resumo, porque o resumo ele é pedagógico. Aprendemos o quê? O primeiro Adão, que nos representava, falhou. Necessitávamos então de um homem, mas para ser um homem representando, tinha que nascer como todos os homens nascer de mulher. O momento ideal, ele nasceu de mulher. Ele atravessa a vida terrena, jamais pecou. Ele passa por 33 anos cumprindo a tábua dos 10 mandamentos. Ele se oferece em sacrifício. Pessoal, deixa eu só dar um detalhe aqui. Não foi a legião romana que tirou a vida de Jesus, não. Você lembra? Jesus disse, a minha vida, ninguém a tira, não. Mas eu a entrego espontaneamente. E vos digo, tem poder para dar e para tirar. Tem poder para morrer e para erguê-la. Então, ele cumpre a lei, se oferta como sacrifício. Ao terceiro dia, é aí que está a nossa vitória, viu? Ao terceiro dia, ele deixa a tumba vazia, se assenta no trono de glória e deixa uma promessa para a sua igreja, para o seu povo, que vocês fazem parte e eu também. Ele voltará, não como servo. Ele voltará, não mais para ser cuspido, ser esmurrado ou pendurar ele no madeiro. Ele voltará para buscar sua noiva e trazer juízo sobre todas as nações, tribos e todos os homens. Porque o Senhor é Deus de glória e poder e majestade. E todas as nações, reinos, lamentarão. As almas que partiram, a alma que partiu hoje sem Jesus, vai lamentar. Vai procurar a morte, mas não vai encontrar morte. Porque a morte fugirá dele. Agora, aterrado de pavor, vai ter que encarar, não um Jesus frágil, um Jesus ferido, mas um Jesus cheio de glória, esplendor e poder. Um Deus exaltado e que vai trazer em sua boca, que traz na sua boca uma espada e vai trazer terrível castigo aos que rejeitaram o seu doce convite, aos infiéis da sua igreja e aos que jamais quiseram acreditar no sua obra e no seu sacrifício. E nós, pessoal, bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Lembra de Tomé? Essa palavra nos é útil. Ela não está como informação, né? Tomé ficou mais... Se eu não ver a marca das mãos, eu não vou crer. Aí Jesus aparece a ele e diz, tu crês agora?
Tu crê porque tu viu. Mais bem-aventurados são aqueles que não viram e vão crer. E nós somos esses bem-aventurados. Para a glória de Deus. Amém, pessoal? É a palavra que eu tenho para trazer para você. Tá? Mantenha-se fiel. Mesmo no sofrimento, continue amando o Senhor. Não negue. Tá? O custo foi muito, muito alto para que você se encontrasse nessa posição. Redimido, salvo, filho de Deus. E seja a provação que você esteja passando. Jamais esqueça que a mão do Salvador segura na tua mão. E este Deus que tu serve não é Deus de soltar a mão dos que temem o seu nome. Ele vai te conduzir em cortejo de vitória. E mais uma vez tu saberás que só o Senhor é Deus. É a palavra que eu tenho para entregar em nome de Jesus. Tá bom? É isso aí, pastor. Para a glória de Deus. Na sua crucificação, as coisas mais lindas, pastor Jadiel, que eu vou escutar hoje, você vê aí a classificação dos anjos, né? E a classificação dos homens. Você vê que os anjos não são tratados, né? Como eles tratam os seus privilégios. A gente é tratado por Deus, de Cristo como filhos. E essa harmonia, você vê que não houve, por exemplo, uma palavra que eu posso usar, uma facilidade para tratar o pecado usando os caídos, com vigor severo. Mas o homem pecou, pagou, depois se cobriu com folha de figueira, e mesmo assim Deus o amou mandando filho para morrer. Faça-se valer esse pagamento, né? Então, em Cristo, como que foi? Essa é a realidade. Tem gente que está vendendo a pessoa salvação, não de cerveja, por um cigarro, por uns minutos de prazer, para Deus. Então, hoje que você tratar como então, que é abençoada, é maravilhosa, né? Você entender que Deus tem esse amor, esse carinho. Alguns irmãos querem fazer alguma pergunta, isso é um modado, querem falar algo da Deus. Quem quer fazer alguma pergunta? Amém. Glória a Deus. Você. Já a igreja do Senhor dos Exércitos agradece a palavra do pastor. Amém. Um negócio bem melhor, né? Não descobrir o problema a bateria. Mas chegando abaixo da ficando ele consultar suave, né? Dando uma herança forte, chegando de mel, chegando só por dar amor para ele. Aí vamos fazer um negócio. Vamos lhe trazer aqui, meu irmão. Amém. Você que não vai dar uma palavra para o Senhor, abençoa. Se tu tem abençoado o pastor Jadiel, Pai, juntamente com a sua esposa e a obra, meu Deus, que ele realiza, não só dentro da cidade, meu Pai eterno, de Banho, mas por
aqueles que os cercam. Assim que esteja a bênção em nome de Jesus todo dia. Amém. Valeu, prazer, pastor. Deus abençoe, viu? Obrigado pelo privilégio. Deus abençoe.